Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Seguinte, então, dando continuidade aí às nossas aulas de ciências, a gente ainda continua na apostila 2 e o módulo de hoje vai ser a luz visível e as ondas eletromagnéticas. Então, aqui, ó, introdução. Vamos supor que a gente está, por exemplo, 10 horas da noite. A gente consegue enxergar no escuro? Enxergar cores, enxergar vultos, se a gente não tiver nenhum tipo de luz propagada? A resposta é não, né? Embora alguns animais eles possuam hábitos noturnos, como a coruja, por exemplo, eles conseguem enxergar cores e vultos durante a noite. Porém, esse não é o nosso caso. Por quê? Por exemplo, durante o dia, a gente consegue enxergar o ambiente ao nosso redor devido à luz solar. A luz solar é refletida pelos objetos e assim ela atinge os nossos olhos. À noite, a gente não tem o recurso da luz solar. Então, a gente tem que ter um outro recurso, como por exemplo, uma lâmpada, um abajur, uma luminária e afins, entendeu? Então, de dia a gente é capaz de enxergar por conta da iluminação solar e durante a noite a gente tem que ter um outro tipo de luz para que a gente consiga enxergar. Então, enquanto a gente viu nos capítulos anteriores que o som se propaga em forma de onda mecânica, sensibilizando o nosso tímpano, a luz ela propaga-se também em forma de ondas, porém elas sensibilizam a nossa retina. Sendo assim, essa sensibilização na retina é a que resulta na transformação das imagens que a gente consegue ver. Aqui são as fontes de luz. Aqui elas são classificadas em fontes primárias e fontes secundárias. O que é a fonte primária? São os corpos que a gente fala que emitem luz própria, como por exemplo o sol, vela, lâmpada, luminária, chamas e etc. Então, essas fontes primárias são as que iluminam as fontes secundárias, ou seja, elas têm luz própria. Em contrapartida, essas fontes secundárias são corpos que necessitam de uma fonte de luz para que a gente consiga enxergá-las. Como, por exemplo, livros, animais, a planta e a lua, por exemplo. Por que eu falo a lua? A gente só consegue enxergar a lua porque ela está sendo iluminada pelo sol. O sol é a fonte primária da lua. Então, se não tivesse o sol, a gente não conseguiria enxergar a lua, por exemplo. Aqui a gente tem os meios de propagação da luz. A princípio, a luz ela se propaga no meio vácuo. Porém, ela pode se propagar em outros tipos de materiais, desde que eles sejam translúcidos ou transparentes. Meio transparente é o meio em que toda a luz atravessa, como por exemplo o ar, a água. Alguns tipos de vidro ou plástico permitem que praticamente toda a luz atravesse eles. Então, esse é o meio transparente. Já o meio translúcido permite que a luz atravesse, porém ele propaga essa luz em várias direções. Então a gente consegue até enxergar, mas a gente não consegue enxergar detalhadamente. A gente só enxerga vultos, como por exemplo, a neblina, o vidro fosco. Eles até permitem que a luz atravesse, mas eles difundem essa luz em todas as direções. Então, desse modo, através deles é possível enxergar um objeto, mas a gente não consegue enxergar esse objeto detalhadamente. E daí a gente tem o meio opaco. O que são os meios opacos? São os meios por onde há apenas a absorção da luz. Porém, a luz não consegue atravessar o outro lado. É o caso, por exemplo, de uma parede. Uma parede, ela absorve a luz, porém a luz não consegue atravessar uma parede. Então, não é possível que um feixe de luz consiga atravessar um meio opaco.
A luz e a percepção das cores. Apesar da luz branca ser popularmente chamada de luz sem cor, na realidade ela contém todas as cores de um espectro visível. A luz visível é onde ondas eletromagnéticas são capazes de sensibilizar a nossa visão com determinados comprimentos de onda que variam entre 400 e 750 nanômetros. O que isso significa? Que dentro desse intervalo, em cada comprimento de onda, quer dizer que a nossa retina ela vai absorver um tipo de cor diferente. Aqui a gente tem uma tabela especificando. Por exemplo, vamos usar como exemplo aqui a cor verde. Em um comprimento de 500 a 565 nanômetros, a nossa retina ela vai absorver esse feixe de luz e a gente vai conseguir enxergar a cor verde. Quando o comprimento de onda ele passa de 565 até 590, a nossa retina vai atingir um outro comprimento de onda, um outro feixe de luz. Então, nesse caso, a gente vai enxergar a cor amarela. E assim sucessivamente. A reflexão seletiva. O que é a reflexão seletiva? É o nome do fenômeno que se dá quando alguns comprimentos de onda são refletidos e outros não. Vamos usar, por exemplo, a melancia. Quando a casca de uma melancia é iluminada pela luz solar, isso é, pela aquela luz branca, que é a concentração de todos os espectros, enxergamos um tom verde na casca de melancia. Isso porque ela reflete ondas cujo o comprimento correspondente é o da cor verde. Enquanto alguns comprimentos de ondas são refletidos, os outros comprimentos de ondas vão ser absorvidos. Então, esse fenômeno a gente recebe o nome de reflexão seletiva. Perdão. Ondas eletromagnéticas. O que são as ondas eletromagnéticas? São oscilações que se propagam tanto no vácuo quanto em outros materiais. São ondas tridimensionais que viajam na velocidade da luz, transportando apenas energia. Da mesma forma que a matéria é constituída por apenas pequenas partículas chamadas átomos, que a gente já viu no capítulo anterior, a energia das ondas eletromagnéticas é constituída de pequenas partículas chamadas fótons. Assim como os elétrons, que são entidades subatômicas, os fótons apresentam características e partículas de onda. Os fótons podem ser qualificados e quantificados individualmente como partículas, e ao mesmo tempo apresentar frequência e comprimento como as ondas. Aqui a gente tem um exemplo. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem o espectro visível. O espectro visível é o que? Basicamente onde a gente consegue enxergar. Então, a gente consegue enxergar a luz de uma lâmpada e a gente consegue enxergar a luz do sol, por exemplo. Aqui, vindo para a esquerda, o meu comprimento de onda, o que acontece? Eu tenho uma menor frequência aqui, tá vendo? A frequência, ela está se tornando cada vez menor. O que acontece? Por exemplo, uma onda qualificada a um radar ou uma TV, a gente não consegue enxergar. Então, ela está fora do espectro visível. A mesma coisa aqui para a direita. A minha frequência de onda, ela começa o quê? Ela começa a aumentar. Mas mesmo assim, a gente não é possível enxergar, não é possível na quantidade de nanômetros atingir a nossa retina. Então, a gente não enxerga. Então, é o caso da radiografia, é o caso de raio-x, raio gama e elementos radioativos. Esse tipo de onda, a nossa retina, ela não consegue captar. Ou seja, a gente não consegue enxergar. Aqui a gente tem as radiações ionizantes e as não ionizantes. O que é radiação? Radiação é um processo físico
de emissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas em movimento. Então, elas são subdivididas em ionizantes e não ionizantes. As ondas eletromagnéticas com comprimento de onda superior a 124 nanômetros, elas não têm energia suficiente para remover elétrons da maioria dos átomos, sendo então classificada como uma radiação não ionizante. Então, uma radiação não ionizante quer dizer que é uma radiação mais fraca. Já as ondas eletromagnéticas com comprimento de onda menor que 37 nanômetros apresentam energia suficiente para remover elétrons da maior parte dos átomos e por isso são classificadas como radiação ionizante. Essas radiações a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as substâncias ionizadas, por perderem elétrons, podem ter suas ligações químicas quebradas e elas sofrem alterações. Então, com essas alterações, a gente tem, por exemplo, os raios ultravioleta. O que acontece? A radiação ionizante ela pode provocar lesões no nosso tecido e até mesmo alterações no DNA. Por quê? Porque são interações muito fortes. Então, esse tipo de radiação não ionizante é onde a gente pode ter problemas de pele, algum tipo de doença, e pode até acabar alterando algumas características do nosso DNA, o que também acaba gerando doenças. Aí, basicamente, a nossa aula termina por aqui. Eu vou passar para vocês os exercícios via apostila. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar, ok? Então, tchau, tchau.